Boa noite a todos, paz e bem. Eu me chamo Daniele Fernandes e sou voluntária da Casa de Francisco. Na Casa de Francisco, nós somos voluntários da evangelização infantil, a quem eu deixo meu grande abraço às evangelizadoras e aos evangelizandos. Hoje nós vamos começar comentando o capítulo 10, item 3 e 4. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. E eu peço que vocês me confirmem se áudio e vídeo estão bons. Muito bem, vamos começar fazendo a leitura para que nós possamos entender. O item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? E Jesus disse: Até 7 vezes, respondeu Jesus. Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus: Não, vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus, capítulo 18, nos versos 15, 21 e 22. E eu vou fazer uma leitura rápida, não toda, para que nós não percamos tempo, do item 4, para que nós possamos compreender. A misericórdia é um complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que eles possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que já estão aí nos acompanhando. Vamos fazer um comentário sobre o item de hoje, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos começar primeiro tentando explicar o que significa a palavra misericórdia. Ela vem do latim. Misere, né, significa, quebrando a palavra, significa ter compaixão. Córdia, que vem de cordes, significa coração. Então, juntando a palavra misere mais córdia, o significado é ter compaixão no coração. Esse é o significado da palavra misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, nós também temos que falar um pouco sobre nossos relacionamentos. Como assim, Dani, com relação aos nossos relacionamentos? De 3 formas. Os relacionamentos é de nós para nós, de nós para com o próximo e de nós para com Deus. Por que eu comecei falando dos nossos relacionamentos? Porque tudo isso está interligado. Quando eu falo em relacionamento, eu também vou falar em religar. Por que, Dani, você está falando em religar? Eu estou falando de religar, do laço. E eu também falo aí da nossa busca contínua para muitos através da religião. Apesar do Espiritismo ser uma doutrina, não ser uma religião em si, é a nossa busca para com Deus. O religar, que também está ligado ao seu relacionamento para com Deus, é uma forma de nós procurarmos Deus, mesmo que seja em um local, tá certo? Esse religar também pressupõe uma reunião, uma união de pensamentos e uma única vibração. Tá? É uma comunhão amorosa, é um olhar misericordioso quando você se reúne com o intuito de estudar, de aprender, de tentar ser melhor, de tentar, através da prece, o seu relacionamento com Deus.
Quando Jesus falava do mandamento, qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu te pergunto, você sabe quem é o teu próximo? É aquele que está bem perto ou aquele que você não quer ver de jeito nenhum? Será que você tem alguma restrição com relação ao teu próximo? Eu coloquei essa interrogação para que vocês comecem a pensar. Eu amo a todos, mas eu tenho minhas restrições. Eu vou amar até aquela pessoa, porque daquela pessoa em diante eu já não posso amar ele como eu amaria a mim. A misericórdia em meio a isso tudo, ela também vai significar: eu te aceito, eu te acolho, mas eu também não posso perder o meu equilíbrio. Por quê? Porque no próprio instante em que eu tenho misericórdia com alguém, eu também preciso ter misericórdia para mim mesma. E eu só consigo ter essa misericórdia para mim mesma quando eu tenho o meu equilíbrio espiritual. Por que, Dani, que você está dizendo isso? Porque qualquer um de nós pode cometer um erro. Qualquer um de nós pode errar. Nós não somos infalíveis, nós não somos perfeitos e nós não somos imunes a qualquer ato, a qualquer palavra, a qualquer pensamento e nem tampouco a um vício. Ninguém está imune. Nós estamos num corpo aqui no planeta Terra com esse objetivo de estarmos susceptíveis a tudo por nossa escolha, com o objetivo de nós evoluirmos. Se nós levarmos em consideração que nós já tivemos várias vidas, de acordo com a última palestra do Newton, segundo ele, nós tivemos aproximadamente 800 encarnações, 800 oportunidades de tentar sermos melhores. O que isso significa? Que Deus usa o tempo na sua pedagogia para que nós possamos ter a oportunidade de nos melhorar. Até porque todos nós erramos. Quantas vezes nós erramos? E eu te pergunto, em meio a isso tudo, existe uma lei de retorno? Será que existe? E como é essa lei de retorno? Essa lei de retorno está presente em todas essas encarnações que nós tivemos. Como? Através da presença da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos próximos e principalmente dos nossos desafetos. É aí que está a lei de retorno. É de nós para nós, de nós para com Deus e de nós para com o nosso próximo. E eu não poderia deixar de falar em misericórdia sem falar do perdão, tá? O perdão, a gente tem uma necessidade infinita. É uma coisa que não tem limite. Jesus vem colocar aqui um número. Por quê? Porque Simão Pedro vem perguntar de uma forma até um tanto quanto ingênua, né? Ele pergunta, quantas vezes tem que perdoar? Até 7 vezes. E Jesus fala, até 70 vezes, 7 vezes. Não significa que nós vamos precisar ter um caderninho para anotar quantas vezes eu errei para ver se eu chego nessa conta, não. Nós erramos todos os dias, até com os nossos pensamentos. E a gente precisa se conhecer para poder se perdoar. Então, Jesus utilizou aí uma ilustração. Mas tem um outro porém que eu não posso deixar de falar, que é a qualidade do perdão. Como assim, Dani? É preciso ter um sistema de qualidade para me saber se o meu perdão foi bom ou não? Exatamente. Exatamente. Como é que eu sei que eu consegui um perdão de qualidade? Quando você perdoa e você não tem sentimentos negativos. O perdão, ele requer uma remissão emocional. Explique aí o que é remissão emocional. É não sentir aquilo que me causa mágoa. Eu não vou esquecer do ato. Eu não vou esquecer o que aconteceu. Mas eu preciso lembrar dele sem nenhuma dor.
sem rancor. Aconteceu. Aconteceu aquilo há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 mês atrás. Aconteceu. No dia não foi bom. Mas hoje eu falo e lembro sem problema. Sem mágoa, sem sentimentos negativos. Eu perdoei. Eu entendi. Porque ele é tão humano quanto eu. Ele erra tanto quanto eu. Naquele dia foi aquela palavra que não foi boa. E eu pude compreender que ele não estava bem. Amanhã pode ser eu que não esteja bem e posso dizer algo que não seja tão bom para uma pessoa. Então você precisa se conhecer emocionalmente e se conhecer como espírito errante que pode vir a fazer algo a alguém mesmo que você não queira. Então nós precisamos nos compreender, conversar um pouco mais. E nesse momento é importante a reconciliação. Quando eu consigo compreender tudo isso, que eu posso perdoar e lembrar do que aconteceu e não ter nenhum tipo de sentimento contrário a isso, eu vou conseguir me relacionar com o próximo com empatia. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar dele. Poderia ter sido eu que fiz isso, poderia ter sido eu que naquele dia ter dito aquela palavra que não foi muito boa. Porque quando eu me coloco no lugar, eu acabo meu orgulho. E o meu adversário, naquele momento, a gente pode pensar assim, ele foi um adversário temporário. Por quê? Porque ele existiu por um instante e hoje ele não existe mais. E nessa vida, nós temos tantas pessoas assim, que cruzam conosco, que estão no nosso ambiente de trabalho, que estão na nossa casa, no nosso dia a dia, até no nosso lazer. Até na hora de uma recuperação de saúde, tudo isso pode acontecer. E qual seria o sentimento mais agradável a Deus? Nesse instante, falando em misericórdia e falando perdão, o sentimento mais agradável a Deus se resume na humildade. Porque você consegue compreender que é necessária uma modificação espiritual em favor do próximo. Quando eu consigo essa modificação espiritual, eu estou fazendo também para mim. Eu estou me perdoando por compreender que eu não sou imperfeita e entendendo o meu próximo, que é tão imperfeito quanto eu. E quando eu consigo realizar esse feito, eu tenho a compreensão do que é o respeito. Porque se eu tenho respeito com ele, em compreender o que está se passando, eu tenho respeito com relação a mim mesma. E eu digo uma coisa para vocês. O bem que se faz a alguém, a partir do perdão, ele nunca é esquecido. E quando você tem humildade de chegar para alguém e pedir perdão, aquela pessoa também nunca vai te esquecer. Ela vai compreender que você não estava naquele dia como deveria ser. E ele vai compreender que é possível sim perdoar e conviver com aquela pessoa, mantendo o meu equilíbrio. E aqui eu volto para o item 3, tá? Que ele diz: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Por quê? Porque eu compreendo que se fosse eu queria que fosse desse jeito. Com humildade, com respeito, com empatia. Nesse momento que nós estamos passando, durante essa pandemia, é algo que nós precisamos ter uns com os outros. Lembrar com respeito, lembrar com empatia e, se possível, lembrar com perdão, que é o mais importante. E eu não posso esquecer as palavras do Cristo no Pai Nosso, quando ele fala: perdoe as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, e que assim seja. Esse evangelho, mais uma vez, eu dedico a todas as pessoas que nesse momento precisam ter um significado maior em suas vidas com relação à misericórdia. A misericórdia é ter compaixão no coração. Compaixão é um sentimento que, quando você se coloca no lugar do outro, você tem empatia. Entendo a empatia, você tem respeito para você e para com o próximo. E você vai conseguir entender esse relacionamento de nós para nós, de nós para com o próximo e de nós para com Deus. Lembrando hoje das pessoas que estão nos hospitais, nós pedimos humildemente um momento de silêncio para que as nossas preces alcancem cada uma delas, estejam nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, ainda à espera de um local, sentados em cadeiras em oxigênio. Nós te pedimos, Senhor, que a tua luz alcance a cada uma dessas pessoas e as suas famílias que encontram-se nesse momento de aflição. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Agradeço a oportunidade e eu digo mais uma vez, a frase de Francisco de Assis é dando que se recebe. Muito obrigado pela oportunidade de servir em nome da Casa de Francisco. Até outro dia, em um outro comentário.